todos, sejam bem-vindos nesta noite fria e chuvosa, né? Mas quando nós queremos aprender, entender as questões da nossa vida, nós buscamos os recursos. Então, nesse momento, eu convido a todos para buscar Jesus. E buscar Jesus significa deixar todas as nossas preocupações de lado para melhor sintonizar com este ser que é o nosso mestre e o nosso guia. E nós aqui estamos, Senhor, para te agradecer pela paciência de esperarmos a cada um de nós no seu passo, para chegar ao teu coração magnânimo de amor e de paz. Também nós agradecemos a Deus pela vida, pelas oportunidades que a cada dia recebemos de crescermos moralmente e espiritualmente. E que nesta noite nós possamos ter uma noite onde a nossa mente e o nosso coração estejam em tranquilidade para melhor absorver o conteúdo doutrinário que o nosso irmão Rodrigo nos trouxe. Mas que esse conteúdo nos sirva também de diretriz para acelerarmos os nossos passos na conquista daquilo que realmente tem valor, como seres imortais que somos. Aos benfeitores espirituais, sob a direção de Irmã Dalva, que nos acolhe carinhosamente, estejam conosco e com o Rodrigo, e assim tenhamos uma noite de aprendizado. E quando voltarmos para as nossas casas, estejamos em paz. Que assim seja. Rodrigo, tu está em Canela ou Gramado? Estou em Canela. Então, o Rodrigo Zambuja, ele trabalha na Casa Espírita de São Francisco, Associação de São Francisco de Assis, de Canela. E hoje ele está conosco. Ele é um velho conhecido nosso aqui. Trabalha no movimento. Boa noite a todos. É um prazer voltar aqui. Eu sempre gosto de vir aqui. É um prazer mesmo. E quando eu fui convidado, eu perguntei, tem um tema específico? Não, é um tema livre. Aí eu pensei em falar sobre a questão das queixas, né? Por conta do momento que a gente vive hoje. É um momento em que a nossa tendência, né, que a gente pode resvalar para a questão da queixa. Né? E aí, a gente sabe que tem casas que deixam a gente usar o tema livre, e a gente escolher o tema da palestra, outras nos colocam o tema, né? E em seguida, na mesma semana, a Sociedade Espírita Esperança de Gramado me deu aquele ali, reclamações indevidas, mensagem 6. Faz sobre isso aqui, quer dizer, o mesmo tema. Então, era para falar do tema. Né? E aí eu aproveitei e engrossei o estudo com as duas mensagens que tratam desta mesma questão, das queixas e das reclamações. No momento que a gente vive, é difícil a gente falar disso, né? A gente caminha num fio da navalha, assim, entre o estímulo para a gente não se queixar, né? E uma coisa assim meio malvada, assim, meio estoica, né? Tipo, não te queixa, mas tá difícil, né? Então é um fio da navalha, mas a gente precisa refletir a respeito disso aí. Quando eu era criança, né, tinha um desenho
que era muito comum na televisão, né? Tinha no SBT, coisa e tal, os mais velhos vão lembrar bastante, né? Os mais novinhos não vão nem saber a respeito do que a gente está falando. Que era um desenho da Hanna-Barbera, né? Era o Leão Lip e a hiena Hard, né? E a hiena era sempre aquele queixoso, né? Tudo que acontecia no tal do desenho, antes mesmo de começar, de tentar fazer a coisa, ele já era o desânimo em pessoa. Ele falava aquele bordão ali, ó vidas, ó céus, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Ele nem tinha começado, ele já estava agorando o negócio. E o leão era o extremo oposto, era o cara otimista, aquele, né, tudo vai dar certo, né, tava tudo caindo na cabeça dele, tudo desabando, tudo dando errado, e ele, bola para frente, o otimismo em pessoa, né? Um era o completo oposto do outro e os dois eram uma dupla do desenho, né? E aí fica a reflexão em quantas vezes no nosso dia a dia a gente sintoniza nas faixas de um ou de outro, ou no meio do caminho, né? Quantas vezes a gente está como leão, ou quantas vezes a gente é a hiena, né? Fica ali naquela, ó vida, ó céus, ó azar, né? Aquela sintonia mais baixa, né? Então, a gente tem que começar a refletir nesses comportamentos, tanto de um quanto de outro, né? Porque às vezes o outro tinha uma autoestima elevadíssima, né? Tudo vai dar errado, aí liberava a ilusão. Mas o outro nem sequer tentava. Ele já estava derrotado antes mesmo de começar a empreitada. E a gente vai começar assim, a razão para a gente agir assim é útil a gente agir desta forma, da forma como eu falo da hiena, né? E o que a doutrina, desculpa, a doutrina espírita nos traz sobre esses contratempos, sobre as nossas atitudes perante esses contratempos, como no caso, tudo que a gente passou nos últimos dias aí, nesse último mês, né? Jesus já nos colocou, né? Vamos começar a refletir o assunto pegando o nosso mestre, modelo e guia, né? O que Jesus nos deixou lá nos evangelhos, lá na Boa Nova? Está lá registrado no Evangelho segundo João. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, né? Então, nunca existiu a promessa do mundo cor-de-rosa, tudo vai ser tranquilo, vai lá, que vai dar tudo certo, você não vai enfrentar nenhum contratempo. Não, a promessa era bem honesta, né? Neste mundo tereis aflições. Né? Jesus, aí está lá naquele livro da Joana ali, Desperte e Seja Feliz. Jesus, que é perfeito, que não tinha nada para pagar, né? Que já estava, né, evoluidíssimo, experimentou entre os homens o sarcasmo, a desolação, a negativa, a traição. Experimentou tudo aquilo que a gente foge ou não gosta para nós mesmos, né? Normal. Ensinando-nos que o amor, para ser verdadeiro, é paciente, tolerante, compreensivo, jamais reclamando, né? A gente não vê ele, né, sentado no meio-fio, né, das estradas da Galileia, não tinha meio-fio, mas figurativamente, né, espraguejando contra a situação, né? Cabeça erguida e seguimos adiante. Pois que ele sabia que a terra é ainda escola de redenção e que os homens que a habitam encontram-se em processo de aprendizagem e complementação espiritual. E aí está a raiz da questão. Neste mundo tereis aflições, porque contratempos, aflições, dificuldades são normais. Nós nos encontramos em aprendizagem. Somos espíritos imperfeitos habitando um planeta de provas e expiações. O que mais a gente podia esperar de um planeta de provas e expiações habitado por espíritos afins a este globo, né? Aflições que nós muitas vezes criamos, que nós muitas vezes provocamos ou damos causa, né? Por
causa das nossas próprias afinidades ou porque eu mesmo dei causa à situação, né? Eu fui antipático com fulano, aí o fulano fala mal comigo, aí eu falo assim, ó, fulano é antipático, mas eu fui primeiro. Eu fui a causa daquilo ali, né? Então a gente precisa começar a interpretar essas nossas queixas, esses nossos contratempos, essas nossas reclamações de forma diferente. E várias coisas nos são úteis para a gente tentar usar isso de forma diferente, compreender isso de forma diferente. Primeiro de tudo é a gente pensar e pesar direitinho qual o peso de cada um dos nossos contratempos. No seguinte sentido, é um contratempo material ou um contratempo espiritual? Estou pensando como homem encarnado ou como espírito imortal? Que importância isso tem para mim, espírito imortal, na minha jornada de aprendizagem ou como homem material? Né? Ah, é fácil falar, esquece da matéria, né? Sai por aí, né? Não, a matéria é importante, nós vivemos, nós sentimos o frio, sentimos a fome, estamos desabrigados, ou sofremos isso e aquilo, mas o nosso estado de espírito não precisa acompanhar isso, né? O espírito imortal não precisa acompanhar isso. Uma dica boa para a gente pensar é a gente transportar os fatos para o futuro. Se a gente pensar no que nos acontece hoje, olhando hipoteticamente de um ano para frente, se a gente viajasse no tempo e daqui a um ano ou dois olhasse para trás, a gente veria diferente. Quando a gente bate o carro hoje ali na esquina, a gente volta e estragou a noite, já não janta direito, né? Já dá-lhe um coice na esposa, já dá um esquinaço no outro porque bateu o carro hoje. Daqui a um ano a gente conta da batida do carro que teve ano passado lá e a gente é capaz até de dar risada que o fato foi engraçado. Então, qual a importância real do fato? Se transporta para o futuro e olha para trás. Né? Muito do que a gente reclama com uma veemência incrível vai perder um monte da sua dimensão. Será que não é só um corriqueiro, um contratempo corriqueiro normal? Né? Faz parte. Né? Ah, eu nunca bati o carro, também nunca dirigiu. Né? Eu dirijo todo dia, uma hora vai bater. Né? E isso precisa estragar o meu dia, né? Eu preciso fazer tempestades em copo d'água por causa disso. Azedar a minha evolução, estragar o meu relacionamento com os do entorno, depois criar uma próxima situação que não é legal. Outras vezes a gente se preocupa demais com as situações e a gente fica se queixando das situações, se preocupando, isso vai acontecer amanhã. Eu sou mestre disso aí, estou planejando a semana seguinte, o mês seguinte, ou o ano seguinte, né? E aí tu planeja, se preocupa, fecha a cara, embisuga, né? E metade ou mais daquilo, tudo que você previu, planejou, achou, se protegeu, não acontece. E tu perdeu a noite de sono buscando as soluções ou as coisas que tu faria quando aquilo acontecesse, e aí chega lá no dia seguinte, não acontece. Tu só, efeito prático, só perdeu a noite de sono. Né? Amanhã eu vejo. Né? Não é que a gente não vá pensar nas situações, mas não precisa, né, entrar na situação de uma forma que ela nos domine. Né? Quantas de nossas queixas são orgulho ferido? Né? Não são nem queixas reais, né? Não são queixas com seu devido valor, mas são o orgulho ferido, né? Por que me tratou assim? Ah, logo comigo? Por que especialmente comigo, né? A gente acha que é centro ou umbigo do mundo. E muitas vezes, grande parte do peso da nossa reclamação e queixa é a gente se achar especial. Achar que isso poderia acontecer com qualquer um, menos comigo. Porque eu adoeci, porque meu pai teve câncer, porque eu... Ué, mas tem gente por aí o tempo inteiro, em todos os lugares, tendo isso todos os dias. Eu seria diferente? Né? E aí a nossa queixa vai ficando cada vez mais pesada pela nossa miopia.
Lá no mundo regenerado do Divaldo, ele diz assim: os impedimentos e agravos surgem somente porque se está em ação e ninguém está isento de ser surpreendido por eles. Quer dizer, ninguém é melhor do que ninguém. Eu tô aí, tô fazendo as coisas podem dar errado, faz parte. Né? Tem uma coisinha na internet assim, eu nunca fracassei porque nunca tentei nada. Exatamente, né? E aí, qual é a vantagem disso aí, né? Então, assim como é semelhante a todas as criaturas, não te sintas mortificado e abandonado quando atingido por tais acontecimentos. Acontece para todo mundo. A gente é semelhante a todo mundo, né? E ninguém chega a este nível de idade sem experiências positivas e negativas. A gente só adquire experiência passando por elas e nem sempre vai dar tudo certo. Então, não somos o umbigo do mundo. Tirar o ego disso aí e esquecer o orgulho ferido. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, bem-aventurados os aflitos. E aí tem lá o item, justiça das aflições, as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Outra coisa que nos facilita a raciocinar e não nos queixar. Porque somos nós mesmos os geradores das nossas facilidades e das nossas dificuldades. Nós somos os obreiros do nosso destino. Né? Então, muitas das causas, e a maioria delas, tem origem nesta própria encarnação. O espírito adora botar as coisas para a encarnação passada. Como se a culpa estando na encarnação bem longe, não, isso eu estou pagando de uma coisa que eu fiz bem lá antigamente, não sou mais isso. Né? Uma forma de proteger o orgulho, né? Mas a maior parte das nossas dificuldades estão nessa própria encarnação. Eu não encarei o estudo como devia, e aí eu acho que eu não tenho o emprego, não passei no concurso que eu merecia. Eu não tratei bem a minha vizinhança, e aí eu não sou satisfeito com o tratamento que eu tenho no meu entorno. Né? Eu não cultivei boas relações e eu não gosto dela. E por aí vai. E se a gente vai remontando muitas das questões da nossa vida de que a gente se queixa, são provocadas nessa própria encarnação. Quantas vezes nós todos coletivamente desrespeitamos a natureza, para depois a gente ficar falando da natureza. Falo não individualmente, como família, né? Não dizendo assim, ninguém merece, não. Mas como humanidade, quantas vezes nós desrespeitamos o planeta? Então, muitas das causas atuais das nossas aflições estão por aqui, no entorno de nós mesmos. E outras que a gente não consegue detectar são débitos que a gente traz para pagar nessa vez, mas de uma forma ou de outra, todas as nossas dificuldades são justas. Justas no sentido não daquele de masoquismo, merece, tem que sofrer para crescer, né? Aquela visão que a teologia tem, que é só sofrendo para crescer. Não, é que o sofrimento nos ensina algo, a experiência nos ensina algo, né? A que essas dificuldades ou desafios nos provocam, né? O que isso está nos oferecendo? Ao que eu estou sendo desafiado, né? Qual o sentido do desafio? Naqueles dias, logo após inundação, vou contar um caso com o risco de alguém se identificar, mas vamos lá. A gente desceu ali para Três Coroas para limpar a casa de uma moça ali, e a moça, olhando os voluntários tudo limpar, não sei o que, ela falou assim, olha, eu nunca recebi ninguém aqui dentro de casa, eu não gosto de gente, eu não converso, eu não falo com meus vizinhos, eu nunca disse que na minha casa não entra eu e meu marido, e ninguém cruzava do portão para dentro da minha casa. E agora estão vocês aí, 10, 12 dentro aqui, todo mundo limpando, conversando comigo, me apoiando, coisa e tal. E ela sentou e falou assim, talvez isso tenha vindo para me ensinar o valor das outras pessoas. Eu agora não fecho a minha porta para a companhia do próximo. Né? Diante de toda a tragédia material,
houve um aprendizado espiritual, né? Então, ao que a gente está sendo desafiado? O que aquilo nos está chamando a aprender, né? Porque se a gente compreender isso aí, a questão está resolvida, né? O mais importante é entender por que a gente sofre. Não para quê. Ah, foi por isso, por aquilo. Não, isso não interessa. É por quê? O que aquilo me oferece? O que eu tenho que aprender com aquilo? Aquela moça, se ela aprendeu isso, essa experiência, ela não precisa passar mais. Agora, se a experiência passa e eu não aprendo, ela vai ser reapresentada a mim. Eu vou passar de novo, até que eu aprenda. Quando eu aprender, eu não preciso mais. Eu superei. Aquele desafio não se apresenta mais para mim. Ou quando se apresentar, nem desafio mais é. Eu já estou forte para passar. E tudo isso faz parte do grande objetivo nosso, né? A gente olhando encarnado fica assim uma coisa meio dolorida, né? Como Jesus falou, neste mundo tereis aflições. Mas ele falou lá, eu vim para dar paz, paz em mim, paz nele, paz nos valores que ele trazia, né? Porque o objetivo da encarnação dos espíritos está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. É a evolução do espírito. O espiritismo inteiro está contido aqui. Qual o objetivo do espiritismo? A evolução do espírito. Ponto. O objetivo do espiritismo é fazer os espíritos evoluírem. Quando cada um de nós evoluiu, o conjunto evoluiu, o planeta evoluiu, o ponto de regeneração vai chegar e está tudo cumprido. Só existe um único objetivo, a nossa evolução. Né? Então, o objetivo da encarnação dos espíritos é fazê-los chegar à perfeição, é fazer a gente progredir. Está lá no livro Desperte e Seja Feliz. A reencarnação é dádiva de Deus, um presente para nosso processo de evolução espiritual. A gente passa tudo isso para que a gente cresça. Essas dificuldades nos concorrem para o nosso aperfeiçoamento. E depende tudo, se foi útil, não foi útil, se foi bom, se não foi bom, da nossa resposta a esse desafio. É como uma prova de escola, né? Se eu me matriculasse numa escola e a professora dissesse assim, não tem prova, eu vou passar a matéria o ano inteiro e está todo mundo, né, no final do ano aprovado. Quantos de nós estudaríamos a matéria? Chegava em casa, peraí que eu preciso estudar. Olha, se tiver. Agora, ela falou assim, marcou prova todo final de mês, aí todo mundo ali, aproximando o final do mês, pega os livros e estuda, né? Então, esse desafio, essa prova nos é necessária para que a gente exercite, senão a gente ficaria parado no mesmo local. Né? No Desperte Seja Feliz, a Joana diz ali, antes de mergulhares no corpo denso da carne, por que te utilizavas de consciência lúcida, rogaste aos benfeitores do teu destino as oportunidades de crescimento espiritual mediante a redenção pessoal. Quer dizer, a gente pediu. Ah, não, se você não me der prova, se não tiver esses testes aí, eu vou estacionar. Então, põe prova aí de vez em quando, se a gente esquece. E se não tivesse, a gente estacionava. Não são essas provas que fazem os alunos na escola estudar. Não são esses desafios que nos fazem crescer. Uma vida de mar de rosas, tu chega lá no final, cresceu. Agora, aquele cara que pedalou, sofreu, passou por um monte de coisa diferente, né? Que, né? A vida moeu o cara. Ele chega lá no fim, ele fala assim: aprendi um monte de coisa e cresci, tô melhor, vou sair melhor do que eu entrei. Né? Mares tranquilos não produzem bons marinheiros. Faz parte. No livro Caminho, Verdade e Vida, tem lá o texto 150 que fala exatamente sobre isso, aguilhões, né? Os espetinhos, né? As espetadas. E diz assim, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão, né? Em Atos, capítulo 9, versículo 5. E Caminho, Verdade e Vida reafirma isso que a gente falou aí. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. São esses aguilhões que nos estimulam a se elevarem através de 1000 modos diferentes.
Porque muitas vezes ele fala que nós paralisamos a marcha e dormimos no leito da ilusão. Se a vida está fácil, a gente fica naquele, né? E aí a encarnação termina e a gente não fez nada. Mas quando vem a dificuldade, né, a gente vai para frente. Então, perante tal inércia daquelas vidas tranquilas, os mensageiros da providência, divinos emissários, organizam os aguilhões por amor aos tutelados. Não é de sadismo ou maldade. Tipo, cara, tu tá parado aí, não tá fazendo nada, tá só fazendo peso no planeta Terra e respirando, esperando um dia passar atrás do outro. Bom, então vamos fazer alguma coisa, vamos se mexer. Por amor se colocam os desafios. Agora vamos aprender um negócio diferente. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te volte contra eles. Né? Analisa a vida. Por que eu estou passando para isso? É para mim e tem um porquê. Nos situemos perante eles, ao invés de nos revoltar contra eles. Tá? Aí tá o livro lá, Mundo Regenerado, a Joana também, fala a mesma coisa, né? Não duvides que a encarnação tem como fundamental o trabalho de autotransformação, o trabalho de evolução. Né? O insucesso em atividades é fenômeno natural, mediante o qual todos aprendem a utilizar métodos corretos para obter bons resultados. É isso aí. Erra uma questãozinha na prova, tu não erra mais na outra vez. Nunca mais. Erra um negócio de forma vergonhosa. Esse eu não erro mais. Então, o que define nosso futuro é a resposta aos desafios, né? Se a gente é ativo ou reativo. Se eu estou sempre reagindo contra as coisas ou se, ao contrário, eu sou ativo, eu estou fazendo algo diferente, tomando minha atitude, né? E para isso eu preciso entender a questão de forma correta, que foi o que a gente falou até agora. Tudo é justo, tudo é uma proposta para a gente. Não há que a gente ficar se culpando, se martirizando, arrastando correntes, né? Não, isso aqui é aprendizado, não é castigo. E desenvolver uma atitude coerente diante disso aí, né? Para ter uma atitude íntima coerente. Né? Em Mundo Regenerado, a Joana disse assim, manter a atitude ideal é opção pessoal e que somente o próprio indivíduo pode conseguir. Então, a gente vê aquelas pessoas sentadas chorando ou aquelas que enxugam a lágrima e, peraí, vou trabalhar. É atitude pessoal, somente o indivíduo trabalha dentro disso aí. Felicidade é a condição interior. O mundo exterior reflete aquilo que a gente sente dentro de nós. Né? A felicidade está aqui. É aquele negócio que a gente vê. O cara varrendo rua, assobiando feliz. E o cara passando de Ferrari, todo triste, todo acabrunhado. Né? Um com tudo e infeliz. E outro com quase nada e cantando, sorrindo e assobiando. É atitude íntima. Né? E a gente muitas vezes coloca fora da gente. Né? Eu sou triste por causa do meu chefe, ou por causa do meu trabalho, ou eu vou participar da casa espírita quando eu me aposentar, ou eu vou fazer tal coisa quando isso. A gente está sempre colocando as questões da nossa vida fora de nós, mas é nós, não é os outros. Né? Algumas coisas realmente nos limitam um pouco, mas a culpa não é dos outros, a questão é comigo, né? A gente precisa enxergar as coisas de forma diferente. As mesmas coisas podem ser enxergadas sempre de duas formas. Né? O copo meio cheio, meio vazio, né? E aí tem uma historinha que fala dos dentes do sultão, né? Que ilustra bem esse negócio do meio cheio, meio vazio, a nossa visão. Diz que ele, durante a noite, sonhou que ele começou a andar e aí caiu um dente, caiu outro dente, e ele foi sonhando que foi caindo todos os dentes dele. Quando chegava no final do sonho, ele estava completamente sem um dente, apavorado, sabe? Aquela coisa assim, bem
bem impressionável, né? Ele acordou assim suando. E aí ele chama um sábio, chama né, um entendido aí para interpretar o sonho. Os orientais tinham esse negócio de interpretar os sonhos, né? E aí vem um sábio e falou para ele assim, você vai... O que significa esses dentes caindo, né? Ele falou assim, não, isso significa que você vai ver um por um todos os seus parentes morrendo. Cada dente que cai da sua boca é um parente que você vai ver morrer. E ele achou aquilo, ele já tinha acordado sobressaltado, achou aquilo horrível, né? Falou assim, ó, pega esse sábio, leva para o calabouço, dá uma chicotada, amanhã eu vou enforcar ele, né? Tá, chama outro sábio, isso aí eu não gostei, né? E aí chamaram outro cara, e o outro cara veio, né, já assim, coçando o pescoço, né? Eu vou ser o segundo enforcado, né? E aí o cara falou uma coisa lá para ele, e aí logo depois o sultão disse assim, 100 moedas de ouro, né, meu lugar como vizir, e vai embora. E o cara saiu, e o preso lá no calabouço, né, o que tu disse para ele? Eu falei assim, eu disse para ele que ele ia ter a bênção de uma vida longa e que ele ia viver muito mais do que todos os parentes dele. E falou a mesma coisa, né? Então, a gente pode olhar tudo pelos dois prismas, né? Pelo lado bom e pelo lado ruim, né? E a consequência é diferente, é o calabouço, as moedas de ouro, né? Porque se enxergar pelo lado ruim, a gente entra na questão da hiena. E aí a gente torna-se, aí está lá no mundo regenerado, Joana falando, o queixoso torna-se antipático, cansativo. Todo mundo tem problema. Isso faz parte do cardápio existencial, mas o queixoso, como todo mundo que tem problema, todo mundo tem. Só que ele se torna antipático e cansativo. Quem é que vai ficar do lado? Ninguém. O queixoso raramente sofre sozinho. Entra num estado vibratório indesejável, cria hábito, reclama de tudo. Nada tá bom. Tudo é sofrimento. E isso tem efeitos. No outro livro chamado Evangelho e Vida, né, ele diz assim, a queixa, onde se situe, é sempre sintoma de desequilíbrio do sentimento, requisitando atenção para o trato imediato, sem o qual se transformará em porta aberta à obsessão. Está sempre se queixando. Daqui a pouco, quem é que está nos acompanhando? Alguém que adora esse estado vibratório. Tu está se queixando, ele Então, estão os dois se queixando juntos. Daqui a pouco, obsessão instalada. Perdão. Então, a gente não pode se queixar, né? Todo mundo acha o espírito estoico, né? Não, de forma nenhuma. Quando nossos parentes desencarnam, nós choramos, que a gente fica triste. Mas a gente não se atira em cima do caixão, deixa eu ir junto, né? Aquelas cenas assim, porque a gente compreende a situação. Não pode ficar triste? Claro que pode. Né? Diante disso tudo eu não vou me queixar. Não é isso que se fala. Né? A gente pode e deve colocar para fora os nossos incômodos, senão a gente adoece. Não devemos guardar mágoa, não devemos sucumbir à tristeza, porque se a gente se queixa é uma coisa, se a gente se queixa o tempo inteiro, se eu fico triste um dia é uma coisa, se eu fico triste 2 é uma coisa, agora se eu fico triste 1 mês, já é outra coisa. Se eu me queixo uma vez ou outra, se eu resvalo para isso, tudo bem. Agora, se eu só me queixo, é uma outra questão. Né? A gente está sucumbindo à tristeza, à depressão. Daqui a pouco, alguma doença psicossomática. Vamos ter que ir para o tratamento. Né? Então, sempre que a gente começa a se queixar, achar que está ruim, a gente tem que ver. Isso está indo para o desabafo ou para a queixa? Né? Um pouco diferente, né? Uma coisa é aquele
Tá difícil, tá pesado, eu preciso desabafar. Pega um amigo, faz um atendimento fraterno, alguém, né? E alivia, põe para fora. Beleza. Agora fiquei. Aí é queixa, né? A queixa é diferente, é revestida de autopiedade. Né? Uma coisa é tu desabafar, outra coisa é tu ficar naquela autopiedade. Ai, coitado de mim, ai, aquele ego ferido. Né? Não tem desejo de melhora, tem desejo que as coisas deem certo para mim, não que eu faça dar certo. É autopiedade. Então, já para ir no finalzinho encerrar, Divaldo Pereira, lá pelo Espírito Joana de Ângeles, pelo Divaldo, lá no livro Episódios Diários, começa a colocar o que a gente faz, então, né? Diante disso tudo, qual a providência? E coloca lá, estabelece no teu cotidiano o compromisso de solucionar dificuldades, ao invés de gerá-las ou de complicá-las quando se apresentam. Eu ficar sentado reclamando, eu soluciono? Não. Também não estou gerando, mas estou complicando, ou não estou colocando minha energia na resolução. Silencia o queixoso, propondo-lhe fazer o melhor que lhe esteja ao alcance, em detrimento do tempo perdido em reclamações. Reclamar é tempo que passa e que não volta. O panteirinho do relógio foi, não volta. Enquanto eu estou reclamando, eu não estou em atividade. Põe sol e beleza nas tuas paisagens, passando de uma para outra área de ação, sem o fardo do mau humor, efeito de algo desagradável que, por acaso, tenha te acontecido na anterior. Né? Bola para frente, vou tomar minhas providências, vou fazer alguma coisa, esquece o mau humor, sorriso e segue. Quem sabe confiar e trabalha sempre alcança a meta que busca. E no livro Desperte, Seja Feliz, no mesmo sentido, nos coloca a dica final, aquela que fecha com chave de ouro. Recordar-se de Jesus é a maneira mais eficaz para superar o desânimo e a rebeldia. Deixa que o seu psiquismo te vitalize, aumentando-te o interesse pela luta, fortalecendo-te em todos os momentos. Sintonizado com ele, superarás perturbadores e as dificuldades desafiadoras. Nunca te facultes duvidar do divino auxílio. Todavia, acalma-te e eleva-te mediante a oração, evitando reclamações e agindo serenamente, porquanto toda conquista é resultado de esforço e trabalho bem encaminhado. Reclamação é perda de tempo. Abre-te ao bem e tem paciência. Era essa reflexão que eu tinha para deixar para o dia de hoje, para a nossa situação, para tudo que a gente tem vivido. Não é fácil. A gente escorregar para o outro lado é normal, não há que se recriminar, mas permanecer naquela situação não nos ajuda, né? Não nos tira da situação que nós mesmos precisamos arregaçar a manga para mudar. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigada, Rodrigo, por estar conosco nesta noite. Com certeza voltarás outras vezes. E assim nós vamos encerrando a nossa primeira parte, que é a exposição doutrinária, agradecidos mais uma vez, mas também rogar a Jesus que nos dê bom ânimo
diante de tantas tribulações que são necessárias para o nosso aprendizado, como bem ouvimos. Que os nossos corações sejam sempre alimentados com a fé e a esperança. Que toda vez que o desânimo bater à nossa porta, buscamos em Jesus. Buscamos em Jesus para que Ele nos fortaleça e que nos dê bom ânimo. E que nesta jornada, em que nós escolhemos estar aqui, para este aprendizado nesta terra do Rio Grande do Sul, aonde cada um de nós precisa estar consciente das nossas responsabilidades e diante de tudo que se apresenta, nunca perder o bom ânimo, a esperança e a fé. Agradecemos a equipe de Irmandalva que estão conosco, sempre nos acolhendo carinhosamente, nos envolvendo nas suas energias benéficas. E que todos nós possamos ter uma semana de reflexões, de entendimento e procurando colocar em prática aquilo que aqui ouvimos. Uma boa noite a todos e um bom retorno aos lares para aqueles que já se sentem bem. Os demais podem aguardar para a aplicação do passe.